Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, pessoal. Hoje eu trago mais um Plantão Rotom com duas notícias aqui pra vocês ficarem informados e ligados sobre o que tá acontecendo no mundo Pokémon. Então já vai deixando aquele seu like pra dar aquela força e bora lá pras novidades da semana. É o seguinte, pessoal, na última edição do Plantão Rotom eu acabei informando vocês que lá no Japão ocorreu um concurso, né, onde algumas pessoas puderam desenhar, fazer umas estampas de Pokémon para uma camiseta que seria comercializada lá no Japão e também acabaria entrando para os jogos Pokémon Sword Shield. Isso meio que também confirmou o lance de customização de personagem. Então a camiseta vencedora estaria presente nos jogos Sword Shield. A camiseta foi revelada, sendo uma do Gyarados com Magikarps. Porém, foi relatado hoje que eles descobriram que o participante infringiu uma das regras e foi desqualificado. Ou seja, o ganhador foi desqualificado, não terá sua camiseta comercializada e muito menos a estampa estará presente nos jogos Pokémon Sword Shield. Isso é bem triste, porque eu tinha até gostado da estampa e tal, mas não teremos mais essa camiseta por lá. Isso não implica que não teremos customização de personagem, tá? Porque querendo ou não, e essa promoção confirmou que teremos, né? Mas confirma que não teremos mais o Magikarp lá e o Gyarados. Uma pena mesmo. É possível que agora eles se reúnam e decidam um novo ganhador, consequentemente uma nova estampa. Então vamos ficar ligados e se surgir alguma novidade a respeito disso, eu volto aqui para informar vocês. Agora, uma notícia que gerou uma polêmica ontem é a respeito de um dos desenvolvedores da Game Freak que acabou compartilhando em uma entrevista, né, para o site Video Game Chronicles como funcionam as produções de jogos dentro da Game Freak. Porque a Game Freak não trabalha só com Pokémon, então a gente imagina que, né, eles tenham um foco com Pokémon muito grande e também tenham um outro grupo que trabalhe com outros jogos. Pelo menos é a forma com que a gente imagina que funcionam as coisas. E é mais ou menos por aí, mas uma coisa deixou uma galera confusa. Eu venho compartilhar aqui com vocês essa entrevista, tentar explicar para vocês o porquê isso é benéfico, mas ao mesmo tempo, lógico, soa, dá aquele ar, né, de que poderia estar melhor. Enfim, vamos lá. É o seguinte, pessoal, o Masayuki Onoe é um dos desenvolvedores da Game Freak, desde Black and White, então ele já é um funcionário bem antigo, e ele acabou citando nessa entrevista que na Game Freak existem dois times de produção, o time de produção 1 e o time de produção 2. O que é o time de produção 1? O time de produção 1, ele se foca no projeto Gear, que no caso é onde a Game Freak se foca em outros jogos, que não sendo Pokémon, e também em outras plataformas sem ser a Nintendo. No caso, Xbox, PlayStation e por aí vai. E aí, ele diz que esse time é focado muito mais em desenvolvedores que trabalharam com Pokémon e agora estão respirando novos ares, porque acabaram ficando estagnados com Pokémon, porque a gente pode perceber que Pokémon tem uma base muito sólida, né? As mudanças são muito minimalistas. Obviamente, você ainda tem que trabalhar muitas coisas no desenvolvimento de um jogo, sem dúvida, mas a base acaba sendo muito mais da mesma. Então é aquele lance, você faz sempre a mesma coisa, você quer aprender a fazer mais coisas, e por isso o time de produção 1 é muito mais focado em quem já trabalhou com Pokémon e está desenvolvendo outros jogos atualmente. Sem dúvida, muito legal. O time 2 de produção é o time focado exclusivamente para Pokémon. E na entrevista ele acabou falando que a Game Freak atualmente está mais focada no time de produção 1. E isso foi o suficiente pra fanbase ficar frustrada, porque eles acabaram interpretando que os jogos Pokémon estão sendo deixados pra trás, que a Game Freak deveria abandonar Pokémon. O que essas pessoas não se ligaram, inclusive está na entrevista, é que o time 1 e o time 2, eles conversam entre si, né? Então assim, existe uma sinergia entre os dois. Então, desenvolvedores do time 2 vão pro time 1 e desenvolvedores do time 1 vão pro time 2. Então fica esse giro, né, de funcionários. E eles ficam trocando experiências e tal. Então, por que que isso acaba sendo benéfico, até mesmo para Pokémon, e não é uma coisa ruim Pokémon não estar sendo foco da Game Freak? Porque o time 1 acaba fazendo novos jogos, acaba errando e acertando com novos jogos, e todo esse tipo de informação é levada para o time 2, que consequentemente vai resgatar o que for de melhor que eles produziram no time 1, né? E vão trazer para Pokémon. Então, querendo ou não, isso espirra com uma força violenta em Pokémon, né? Então, assim, o time 2 acaba se beneficiando muito do foco do time de produção 1, né? E tendo noção que eles trocam informação e tem essa sinergia, isso é muito positivo. Porém,
né? Agora eu venho com a minha opinião a respeito dessa entrevista. Inclusive eu vou deixar a entrevista, acho muito interessante vocês conferirem, o link tá na descrição. Só que assim, eu venho trazer a minha opinião sobre o que vem acontecendo, né? Eu acho que, assim, não tem argumentos que digam que isso é ruim pra Pokémon. Não é ruim pra Pokémon e, diria mais, isso é muito bom pra Game Freak, né? Porque a Game Freak acaba trabalhando mais com outros projetos, tem a chance de criar coisas tão boas quanto o Pokémon, né? E obviamente é um lance para Game Freak em si aumentar muito mais seu ego como uma desenvolvedora de games. Sem dúvida, é perfeito para Game Freak e obviamente respinga ali em Pokémon, como eu disse para vocês, de uma forma violenta, né? Porque Pokémon acaba ganhando esse benefício de não trazer tantos erros, né, com coisas novas, porque esses erros provavelmente já foram cometidos em outros jogos e agora eles vêm como acertos dentro da franquia. Então assim, isso é positivo de todas as formas. Não tem como você tirar o lance disso ser uma coisa negativa. Não é. É muito positivo para Pokémon. Porém, é ingenuidade achar que uma franquia bilionária como Pokémon, até mesmo o lance da Game Freak, precisa que os seus desenvolvedores tenham novos ares para o bem maior da franquia no futuro. Para desenvolvimento, obviamente, isso é muito positivo, como eu acabei de dizer. Mas nós sabemos que a franquia se acomodou muito, né? O seu formato da saga original, ele é muito mais do mesmo, né? E os passos de Tartaruga, eles impressionam ainda a fanbase, né? Os consumidores. Eu acho que é melhor dizer os consumidores, tá? Porque a fanbase, eu acho que ela já tá mais ligada. Mas os consumidores, aquele cara que vai entrar numa loja de videogames ou numa shop da vida e vai ver o jogo novo do Pokémon lá, ele vai se impressionar com aquelas mudanças mínimas, que nós já estamos acostumados há muito tempo, né? Então ele vai achar, nossa, o Pokémon tá seguindo, né? Aí no outro jogo não tem, mas nesse jogo tem. Então assim, nossa, o Pokémon tá seguindo, nossa, isso. Então assim, essas mudanças acabam sendo muito prejudiciais para quem acompanha a franquia por muito tempo, mas não é prejudicial para uma galera, para grande massa. Eu acho que é a melhor forma de dizer isso, né? É uma coisa que tipo assim, a galera vê e fala, uou, né? Tipo, nossa, que fantástico, nossa, que supremo, entendeu? Mas a gente sabe, é muita ingenuidade achar que, né, a franquia Pokémon precise fazer isso com a Game Freak, no caso, deles ficarem fazendo essa rotação de funcionário. Isso é muito mais positivo para Game Freak do que para o próprio Pokémon. Sem dúvida, né? É muito mais positivo para Game Freak. Porque se Pokémon quisesse, com o cacife que eles têm, eles conseguiriam criar o game do ano com Pokémon, né? Se eles quisessem. Mas não é necessário. Por quê? Porque a grande massa consome Pokémon e está ok com as mudanças, com os passos de Tartaruga. E ok, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem, pelo menos por enquanto tá tudo bem. Eu acho que a franquia ela tá num ápice que ela não precisa mudar, né? Ela não precisa, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eles gastam 1 milhão pra fazer um jogo, exemplo. 1 milhão pra fazer esse jogo, né? E aí eles vão lucrar com o jogo 500 milhões, um exemplo. Por que eu vou gastar 30 milhões pra lucrar exatamente os mesmos 500 milhões? Ou às vezes até um pouquinho a mais, uns 510 que fosse. Então assim, eles têm consciência que, tipo assim, eles têm uma máquina de dinheiro que não é necessário mudar tanto, né? Ao mesmo tempo que eles acabam aprimorando seus desenvolvedores com esse lance dos times, e Pokémon acaba sendo beneficiado todo sempre, né? Então assim, é um ciclo vicioso, benéfico, querendo ou não. Mas eu não vejo como Pokémon está sendo deixado para trás. Lembrando que o fato de eu estar dizendo que está tudo ok com isso, não quer dizer que, né, eu tenha mudado a minha opinião sobre críticas e estar insatisfeito com certas coisas. A gente tem sempre que ir atrás de dizer para a franquia, dizer para a empresa que a gente está insatisfeito com tal coisa, ou que a gente não gostou de certa coisa, né? E aonde a gente faz essas críticas? Nas redes sociais da Game Freak, da Nintendo, da Pokémon Company. Lá nós podemos dizer o que nós achamos sobre determinadas coisas. Lógico, é importante que a gente também elogie, né? Até porque em Pokémon uma coisa, como eu disse pra vocês, é muito recorrente. As coisas são adicionadas e removidas o tempo todo. Então, às vezes com um bom elogio, a gente sempre elogiando certas features, eles nem removam, acabam permanecendo com elas. Mas é importante que a gente entenda que pra franquia Pokémon que eles estão fazendo na Game Freak, sem dúvida, é de um benefício muito grande,
tá? Não implica, obviamente, com o fato deles estarem bem acomodados. Isso é um fato, está acontecendo, mas ok, se está vendendo, se eles estão bem com isso, beleza, que seja assim até a grande massa enjoar e aí eles serem obrigados a mudar. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço, quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto e logo logo eu trago aqui mais notícias e novidades para vocês. Um abraço!